Oi, 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 som. Oi, oi, som, som. Oi, oi. Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? As crianças, né, podem sair, eu acho que já foram, né, ou podem ir para as salinhas, tá bom? Enquanto as crianças saem, amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Vamos dar continuidade à exposição dessa carta tão bela, tão maravilhosa, que o Senhor nos deixou na sua revelação especial, a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 1, é um texto breve, é um texto simples, né? Um texto fácil de entender, do versículo 27 até o versículo de número 30, apenas, para nós concluirmos a exposição, então, do capítulo 1 dessa carta, né? Nós já expomos uma parte desse capítulo, e hoje vamos, pela graça de Deus, concluir a exposição do primeiro capítulo dessa carta. Todos os irmãos acharam? Filipenses, capítulo 1, versículo 27 em diante. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora o veis que é o meu. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos nessa noite, porque o Senhor está aqui. E nesse momento, ó Pai, nós nos quedamos diante de Ti, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Por isso, ó Pai, fala ao Teu povo, fala à Tua igreja com poder e autoridade que há na Sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa me usar, Senhor, apenas como instrumento nas Tuas mãos. Eu preciso do Senhor, portanto, ajuda-me, Senhor, para que eu e os meus irmãos possamos sair daqui edificados, Senhor, na Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, quando meditava nessa passagem bíblica, veio muito ao meu coração e à minha mente a passagem daqueles 3 jovens amigos lá do Antigo Testamento, do livro de Daniel, aqueles jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Os irmãos lembram desses jovens? Estavam na Babilônia, no exílio, e aqueles jovens, eles tiveram a sua fé posta à prova, quando o rei Nabucodonosor mandou fazer aquela imagem, e quando tocassem aqueles instrumentos, todos deveriam se curvar diante daquela imagem, e quando os instrumentos tocaram, aqueles 3 jovens amigos, eles não se prostraram. Então o rei mandou acender a fornalha 7 vezes mais, os irmãos lembram disso, e ele ainda falou assim: quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? E eles falaram: ó rei, eu sei que o Senhor pode nos livrar se Ele quiser, mas mesmo se Ele não nos livrar, fica sabendo que nós não iremos nos curvar diante da sua imagem. E eles foram lançados, e o fogo era tão intenso que as pessoas que lançaram os 3 lá, eles morreram, né, fulminados pelo fogo. Mas Deus livrou aqueles jovens, mas eles poderiam morrer ali. E é interessante, irmãos, que aqueles jovens eram jovens que mantiveram a sua integridade cristã, não é verdade? Aqueles jovens se mantiveram unidos, eles eram amigos, irmãos, e se mantiveram unidos em prol da causa do Senhor, de serem fiéis ao Senhor. E é claro, eles enfrentaram oposição também, no caso aqui do rei Nabucodonosor, mas eles não retrocederam no seu testemunho. Esse texto, irmãos, que nós lemos, ele também fala sobre integridade cristã. Ele também fala sobre a unidade da igreja. E ele também fala sobre oposição
a obra de Deus. É interessante que Paulo estava enfrentando oposição, como nós já sabemos. Paulo estava preso, não é verdade, em Roma. Paulo estava enfrentando uma grande oposição por ser fiel ao Senhor, por ser fiel ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ainda assim nessa carta há alegria, ainda assim nessa carta há encorajamento, e o apóstolo Paulo, ele está preso, mas ele está feliz. E eu creio que boa parte da alegria do apóstolo Paulo é que mesmo estando preso, a palavra de Deus, ela não foi presa. Ela não estava algemada, e toda a guarda pretoriana ouviu falar a respeito do Senhor. Por isso a carta é cheia de alegria, cheia de gratidão, cheia de ternura. Nós já vimos inicialmente, no início do capítulo, que Paulo fala sobre a cooperação no Evangelho, sobre a perseverança e sobre o amor crescente. E na última exposição nós vimos como que o apóstolo Paulo enxergava o seu passado, o seu presente e vislumbrava o seu futuro de uma perspectiva cristã. Os irmãos lembram disso? Paulo diz, olha, aquilo que me aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. E ele cria que o Senhor poderia libertá-lo daquela situação. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele vai abordar essas três temáticas: a integridade, a unidade e a firmeza na fé diante das oposições. Se os irmãos observaram, alguns termos militares estão presentes aqui. Por exemplo, quando ele diz estais firmes, a ideia aqui é de alguém resoluto no seu posto de combate. Ele usa o verbo lutar, ele fala sobre os adversários, e ele usa a palavra combate aqui também, se os irmãos prestarem atenção na leitura. E essa palavra combate, ela é a palavra grega agon, ou agona, né, de agonia, ou seja, de luta, de sofrimento, e os termos do apóstolo Paulo são militares, porque de fato o apóstolo Paulo, ele encara a vida cristã como uma luta, e de fato é uma luta, não é verdade, irmãos? Ele encara como uma luta constante, tanto é que no final da sua vida o apóstolo Paulo diz assim, combati o bom combate. Termo militar, certo? Então, irmãos, esse texto, ele fala que a igreja precisa se unir em prol do Evangelho. Warren Wiersbe, que comenta esse texto, diz que a igreja é uma equipe, é um time que precisa trabalhar unido. Contudo, não basta aos membros da igreja estarem juntos. Eles precisam ter confiança e não viver assustados diante do sofrimento. Esse texto, irmãos, nos exorta a permanecermos firmes pela verdade. E qual é a verdade que nós temos? É o Evangelho. Essa é a verdade que os verdadeiros crentes carregam, e eu gostaria de escolher justamente esse tema, firmes pela verdade, né? Eu quero dar o crédito, né, meu chefe, o pastor Lindomar, que escolheu. Eu não sou muito bom de temas, né? Ele sempre sugere, eu achei fantástico, né? Então o tema de hoje é firmes pela verdade. Eu gostaria de tirar 3 ensinamentos à luz desse texto para as nossas vidas nessa noite. O primeiro ensinamento, irmãos, é que para lutarmos firmes pela verdade do Evangelho, nós precisamos, em primeiro lugar, viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Não é isso que diz no primeiro versículo? No versículo 27 diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. A palavra, irmãos, vivei aqui, traz o sentido de agir como cidadão. Sabe o cidadão que tem seus direitos e tem os seus deveres? É esse o termo grego que o apóstolo Paulo usa aqui. E quando ele diz que nós devemos viver de modo digno do Evangelho, a ideia, irmãos, que Paulo está salientando aqui, que mais do que ser um cidadão romano, os filipenses deveriam ter a consciência de que eles eram cidadãos dos céus. Nós sabemos que ser um cidadão do Império Romano trazia grandes privilégios. Inclusive o apóstolo Paulo era romano, cidadão romano. Os filipenses, a maioria deles eram romanos. Inclusive a cidade de Filipos era chamada e conhecida como uma Roma em miniatura. Mas Paulo está dizendo que mais importante do que ser cidadão romano é ser cidadão dos céus,
é pertencer ao reino do Senhor. Tanto é que no capítulo 3, versículo 20 de Filipenses, o apóstolo Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o que é que Paulo está dizendo? Já que nós somos cidadãos dos céus, pertencentes ao reino de Deus, somos a família, o povo escolhido de Deus, nós somos chamados para viver de maneira diferente. Nós fomos chamados para viver de acordo com a vontade de Deus, revelada no Evangelho, revelada na Escritura. Por isso que ele diz que nós devemos viver de modo digno, mas do Evangelho. E o que é o Evangelho, irmãos? Nós falamos muito essa palavra, mas o que é o Evangelho? Se eu pedisse aqui para alguém definir o Evangelho, não farei isto, tá bom? Não vou apontar ninguém, mas o que é o Evangelho? O Evangelho, irmãos, é a grande história da redenção. O Evangelho é criação, queda, redenção e consumação. Comentando sobre o Evangelho, William Hendrickson diz que o Evangelho é a vocalização de Deus. É o relato ou história que nos conta o que Deus fez para salvar os pecadores. Esse é o Evangelho. É a história, irmãos, do Deus que mudou a nossa história. É a história do Deus que mudou a nossa vida. Por isso, irmãos, tudo na nossa vida é afetado pelo Evangelho, pela caminhada cristã. A nossa teologia precisa afetar a forma como nós vivemos. E o que é a nossa teologia? É o Evangelho, é a palavra de Deus. Então, o nosso caráter é afetado. Viver de modo digno do Evangelho significa que eu preciso sim ser um homem, ser uma mulher de bom caráter, que dá bom testemunho, alguém honesto, alguém que paga suas contas, paga aquilo que deve, alguém que tem uma vida íntegra dentro da igreja e fora da igreja. É uma pessoa que é honesta com a sua forma de viver, com os seus negócios. Então, o caráter, irmãos, precisa ser afetado pelo Evangelho. Também esse Evangelho, ele afeta diretamente, irmãos, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Se nós vivemos o Evangelho, nós precisamos a cada dia mais viver em fidelidade esse Evangelho. Nós precisamos ter a nossa forma de pensar e agir moldados por Ele, pela Escritura. Nós não podemos andar conforme os rudimentos desse mundo, conforme as coisas pecaminosas que esse mundo nos oferece. Nós precisamos andar como o Senhor quer. E o Senhor nos revela que andar de maneira digna significa viver o Evangelho. Nós precisamos entender, irmãos, que precisamos ser crentes, tanto dentro da igreja, como fora da igreja. Um missionário, eu não sei se algum dos irmãos conheceu, já ouviu falar no missionário chamado Hernani Osório? Ouviram falar nesse missionário? Né? Já ouviram falar, né? Missionário fora de sério, um homem de Deus fora de sério. Ele, quando ia pregar na igreja, ele trazia alguns fantoches, e antes de pregar a igreja, ele fazia uma pregação para as crianças, né? Era fantástico, né? Fenomenal. E tem uma frase que ele sempre dizia, que nunca saiu da minha mente. Ele dizia sempre assim: o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê a nossa vida. O mundo não lê a Bíblia, irmãos, mas ele lê a nossa vida. Ele lê a vida dos crentes. É por isso que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele defende a sua integridade cristã, porque algumas pessoas na igreja de Tessalônica estavam achando ou confundindo Paulo com aqueles enganadores, aqueles pregadores itinerantes que haviam nas cidades. E o apóstolo Paulo defende a sua integridade, dizendo: ó, eu não fiz isso, eu vivo dessa forma, a minha vida é uma vida íntegra e ela está diante de vocês. Diante disso, o pastor Augusto Nicodemos diz que não basta ser íntegro, tem que parecer íntegro. Não adianta eu dizer que eu sou íntegro, a minha vida precisa demonstrar isso. Lembra do profeta Samuel, quando o povo pede um rei?
E Deus já era o rei de Israel, eles não precisavam ter um rei humano. Mas eles pedem um rei, falando, todo povo tem rei, então nós queremos um. Então, Deus escolhe Saul para ser rei, e aí o profeta Samuel resigna ao seu cargo. E ele chega diante dos líderes das tribos de Israel e fala assim, ó, eu quero diante de vocês agora, se eu defraudei alguém, se eu roubei, eu não sei qual era o animal, se era o boi, se era o cavalo, eu não lembro qual era o animal lá, né? Mas se eu roubei algo de alguém, se eu fiz algo que não foi íntegro, eu quero que vocês falem agora, diante do Senhor e diante dessas testemunhas. E eles falaram, não, você é um homem íntegro, diante de Deus e diante dos homens. Isso, irmãos, é viver de modo digno do Evangelho. Nós precisamos... A forma como nós vivemos o Evangelho de maneira digna também afeta, por último, a forma como nós nos envolvemos com a obra de Deus. Porque se de fato, irmãos, esse Evangelho mudou a nossa vida, nós precisamos ser pessoas extremamente comprometidas com a obra de Deus. Afinal de contas, o Senhor transformou as nossas vidas, não foi para que ficássemos de braços cruzados, mas foi para que nós pudéssemos ter a honra de servi-lo de todo o nosso coração, com os nossos dons, com os nossos talentos. Amados irmãos, o Senhor nos salvou porque Ele nos ama, e Ele nos salvou porque Ele quer usar a nossa vida na sua obra. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, seja alguém ativo na obra de Deus, alguém que se envolve, alguém que ajuda, que coopera. Nós já aprendemos sobre isso. Paulo fala sobre cooperação no Evangelho. Por isso, nós precisamos caminhar juntos. A forma como nós vivemos o Evangelho demonstra como ou quanto nós amamos ao Senhor. E isso, irmãos, implica que nós iremos aceitar a honra e o privilégio de servir ao Senhor em sua obra, de santificar a nossa casa, de pregar o Evangelho, esse Evangelho que transformou a nossa vida, transforma a vida e pode transformar a vida de outras pessoas também. Por isso, irmãos, o Senhor nos chama nessa noite para vivermos de modo digno do Evangelho de seu Filho Jesus Cristo. Em segundo lugar, irmãos, que também complementa o primeiro lugar, para nós estarmos firmes em prol da obra do Senhor, nós precisamos, irmãos, para lutar por essa verdade, nós precisamos viver, em segundo lugar, em comunhão. A única forma da igreja lutar firme pela verdade é estando em comunhão. Diz a palavra de Deus, ainda no versículo 27, a segunda parte, Paulo diz assim, ó, para que, ou indo verbos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. Ele diz, vamos ler essa frase juntos, irmãos? Leiamos, lutando juntos pela fé evangélica. Os irmãos não trouxeram Bíblia, não? Vamos ler novamente essa frase, leiamos, lutando, melhorou um pouco, irmãos, essa é a vontade de Deus para a nossa vida, essa é a vontade de Deus para essa igreja. Paulo diz que, ou indo ver aqueles irmãos, ou estando ausente, ele quer ouvir daqueles irmãos. O que ele quer ouvir, irmãos? Que eles estão juntos, lutando juntos pela fé evangélica. Mesmo longe ou perto dos olhares dos irmãos, nós precisamos viver de maneira digna, mas precisamos estar juntos. A igreja de Filipos, irmãos, ela tinha um problema seríssimo, que toda igreja tem, para falar a verdade, é problemas relacionados à comunhão. Será que tem alguma igreja que não tem problemas de comunhão? Acho difícil. Né? Se você entrar nessa igreja, sai imediatamente, que logo, logo vai ter, né? Porque pecador com pecador sempre dá essas coisas. Mas, irmão, se você observar aí no capítulo 2, Paulo vai exortar aquela igreja com relação ao amor fraternal.
Ele vai dizer para aquela igreja que eles tinham que pensar da mesma forma, que eles tinham que caminhar juntos. E mais à frente ele torna uma divisão na igreja conhecida de todos os tempos da igreja. Evódia e Sintique. Ele fala, pensem concordemente no Senhor. E Paulo escreve essa carta para dizer àqueles irmãos que eles não podem se degladiar na igreja. Não pode um caminhar para esse sentido e o outro caminhar para o outro. Eles têm que estar juntos, lutando juntos pela fé evangélica. Ele diz que eles deveriam estar firmes em um só espírito, como uma só alma. E aqui os irmãos estão pensando, né? Será que o texto aqui está defendendo a tricotomia, né? Que o homem é composto de corpo, alma e espírito? Porque ele está colocando aqui, né? Com um só espírito, como uma só alma. É claro que não, irmãos. Nós somos bons dicotomistas, né? E se alguém é tricotomista, a gente conversa depois. Se alguém não faz ideia do que é isso, a gente conversa depois também, ou nas escolas dominicais subsequentes. Mas, irmãos, quando ele usa essa palavra espírito e essa palavra alma, na verdade, Paulo queria se referir a duas coisas diferentes com relação a caminharmos juntos em prol da verdade do Evangelho. A primeira palavra espírito no grego é mais o nosso entendimento. Ele diz que a igreja precisa ter o mesmo pensamento no trabalho, na obra do Senhor. Significa que se aqueles irmãos vão evangelizar, toda a igreja precisa ter o entendimento de que o Senhor nos chamou para evangelizar. É a igreja que pensa da mesma forma, que caminha da mesma maneira. Então a palavra espírito aponta para o mesmo ponto de vista, a ideia de entendimento. E a palavra alma aqui, a palavra grega, aponta mais para a vontade. Interessante isso, né? As coisas se complementam. Por quê? Porque quando nós temos um entendimento que nós precisamos caminhar no mesmo sentido, não basta só ter um entendimento, a gente precisa da vontade também. Concordam comigo? Porque senão a gente pode assim, não, está todo mundo com o mesmo entendimento, nós temos que servir ao Senhor. Mas cadê a vontade de servir ao Senhor? Nós precisamos também ter esse ânimo, essa vontade, essa disposição. Senão, irmãos, todo mundo vai ter o mesmo entendimento, ou até pode ter o mesmo entendimento. Mas o Senhor nos chama a ir além disso. O Senhor também, irmãos, está dizendo, todo mundo também precisa ter a mesma disposição e a mesma vontade para servir ao Senhor em sua obra. E uma vez, irmãos, que o Senhor nos chamou para servi-lo nessa igreja, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos caminhar no mesmo sentido, na mesma direção. O grande problema de muitas igrejas é que cada um quer do seu jeito, né? Eu quero dessa forma, eu quero desse jeito, se não for do meu jeito eu não vou, eu embargo, né? Eu não faço. Mas, irmãos, o Senhor nos chamou para vivermos a verdadeira comunhão, gerada nada mais, nada menos do que pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos uniu na família. Foi ou não foi, irmãos? Foi Cristo. Foi o seu sacrifício, irmãos. Por isso que o Senhor nos chama à comunhão. Como pode, uma vez, eu sou muito apto, né, na canoa, né? Pensa no ribeirinho assim, fora de sério, né? E uma vez eu estava na canoa, o irmão foi levando, foi puxando alguma coisa aqui, aí eu sentei ao contrário. Aí ele começou a remar para um lado e eu comecei a remar para o outro, né? Aí ele olha para trás e fala, ei, Cristiano, o que você está fazendo? Isso, eu estou remando. E ele falou, também estou remando, a gente não sai do lugar, porque os dois remando em sentidos opostos fica muito difícil. Da mesma forma, irmãos, na obra do Senhor, nós precisamos caminhar na mesma direção. Nós precisamos ter a mesma disposição mental de servirmos ao Senhor. E ele diz, lutando juntos pela fé evangélica. E aqui eu gostaria de lembrar de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Quando o evangelista Lucas, ele diz assim, da multidão dos que creram, era um o coração
e a alma, ou seja, o entendimento e a vontade. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. É assim, irmãos, que nós precisamos viver juntos, como a família. Nós não somos chamados por Paulo, quando ele escreve aos Efésios, como a família de Deus. Então é assim que nós precisamos viver. Irmãos, quando a igreja entende que ela precisa viver como uma família, os problemas de contenda, de relacionamentos, eles são melhores ou mais facilmente superados. Porque tudo que nós queremos é lutar pelo Evangelho. Então não pode ter oposição entre nós. Nós fomos chamados para caminhar juntos, em comunhão, lutando juntos, diz a palavra, pela fé evangélica. Ou seja, irmãos, a igreja precisa caminhar junto, mas com pureza doutrinária. Na verdade, é a única forma da igreja caminhar como o Senhor quer. É olhando para a Escritura. A fé evangélica aqui não é aquela fé salvadora que o Senhor gera no nosso coração, né, nos habilitando para crer na verdade do Evangelho. A fé evangélica aqui, irmãos, está mais direcionada à verdade do Evangelho, à palavra de Deus e à Escritura. Paulo mesmo diz que ela é o árbitro entre nós, não é isso? Então a palavra de Deus é quem vai precisar guiar a nossa vida, guiar a igreja. Então nós lutamos juntos, ou lutamos, não é pelo nosso ponto de vista, é pelo Evangelho, é pela fé evangélica. A igreja, irmão, jamais pode abrir mão da Escritura, em detrimento de tantos modismos contemporâneos que nos cercam sorrateiramente. Se a Escritura é a nossa verdade absoluta, nós precisamos viver de acordo com esta verdade, e não com a nossa verdade, não com o nosso jeito de ser, mas com o jeito da Escritura de ser. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Irmãos, as verdades, as doutrinas básicas e claras da Escritura são valores inegociáveis para os verdadeiros crentes. E nós precisamos defender esse Evangelho, viver esse Evangelho, mesmo numa sociedade extremamente antagônica ao Evangelho. Eu sempre costumo dizer nas minhas pregações que o Evangelho, ele é um duro golpe numa sociedade depravada e corrupta, na qual nós estamos inseridos. E é por esse Evangelho, irmãos, que nós precisamos lutar sem retroceder no testemunho. Hoje ainda temos certa liberdade, mas se um dia essa liberdade de servirmos e vivermos o verdadeiro Evangelho for cerceada, a igreja precisa estar firmes, unidas. Nós não podemos arredar o pé, irmãos, do Evangelho. Irmãos, que a comunhão seja uma marca muito forte dessa igreja. Amém, queridos? Que possamos viver a verdadeira comunhão, porque Deus nos colocou nesse local para lutarmos juntos pelo Evangelho, pela fé evangélica. Mas, irmãos, em terceiro e último lugar, o apóstolo Paulo sempre está alertando sobre isto. Nós precisamos, irmãos, ter a ciência de que vivermos o Evangelho de modo digno do Evangelho, sempre, irmãos, haverá oposição. Você quer enfrentar oposição? Viva o verdadeiro Evangelho. Porque, irmãos, aquelas igrejas que não vivem o verdadeiro evangelho, que ninguém quer nem saber, né? Elas já vivem outro evangelho. Mas quando nós nos levantamos para viver o verdadeiro evangelho, há oposição. Observe o que o apóstolo Paulo diz no versículo 28 e 29 do texto que nós lemos. E em que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes neles. Paulo estava vivendo perseguição,
A igreja de Filipos estava vivendo perseguição. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, vocês têm que ter ciência de que sempre haverá oposição à obra de Deus. E quando uma igreja se levanta para fazer a obra de Deus com fidelidade ao Evangelho, o inimigo também se levanta. O diabo também se levanta, pessoas também se levantam, o mundo também se levanta e nós precisamos ter ciência disso. Mas Paulo diz que aqueles irmãos não podiam estar intimidados em nada pelos adversários. Irmãos, mesmo diante das lutas e adversidades que se levantam quando nós tentamos ser fiéis ao Senhor e à sua palavra, nós precisamos continuar sem temer, servindo ao Senhor com integridade e com fidelidade, irmãos. Você percebeu que o apóstolo Paulo diz claramente que sofrer por causa do Evangelho é graça? Os irmãos perceberam isso? Que ele diz no versículo 29, porque vos foi concedida o que, irmãos? A graça. Irmãos, sofrer pelo Evangelho, essa também é a nossa glória, irmãos. Os grandes homens e mulheres de Deus na história também enfrentaram oposição. Neemias, quando é levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, havia oposição. Quando a igreja começa lá em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, há oposição, logo os apóstolos são presos, são açoitados, e dizem para eles, olha, não falem em nome de Jesus. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 40, diz assim, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram que não falasse em nome de Jesus, então os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, olha essa palavra, irmãos, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Pensa nisso. Aqueles irmãos foram presos, foram açoitados por falarem e defenderem o Evangelho. Quando eles saíram dali, eles saíram murmurando? Será que eles saíram reclamando? Será que eles desistiram da caminhada cristã? Evidentemente que não, irmãos. Parece que aquilo foi uma injeção de ânimo neles. Porque eles saíram e pensaram assim, nós fomos considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque sofrer por Cristo é graça. Essa é a nossa glória. O Senhor nos chama para isso, e quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja avançava, mais a igreja falava com mais e mais ousadia o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, apesar das oposições que sempre vão surgir, nós não podemos arredar o pé da Escritura, da palavra de Deus e da nossa fé. Nós precisamos, irmãos, continuar pregando e vivendo a sã doutrina. E quando tivermos oportunidade, defender a palavra de Deus. Muitos crentes, por exemplo, ao ouvirem falsas doutrinas, às vezes até pela política da boa vizinhança, eles se calam. Mas, irmãos, nós não podemos nos calar diante da verdade. Você respeita as pessoas, mas você fala, a palavra de Deus não ensina assim. Ela ensina dessa forma, e é dessa forma que eu vou viver, é dessa forma que eu quero viver. E para concluir, irmãos, Paulo diz no versículo 30, que nós lutamos a mesma guerra. Ele diz assim, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. A igreja de Filipos tinha problemas internos de comunhão e tinha problemas externos que era a perseguição. Mas Paulo, irmãos, destaca aqui de que tanto ele quanto aqueles irmãos e os demais servos de Deus espalhados naquela época, pelo mundo existente, aqueles irmãos estavam juntos, estavam combatendo
o mesmo combate, a mesma guerra, a mesma luta. Assim também nós, mesmo tendo diversos problemas, às vezes internos ou externos, não podemos parar de lutar juntos em prol do Evangelho. E o Senhor nos trouxe aqui para nos dizer: precisamos, em primeiro lugar, viver de modo digno do Evangelho. Nós precisamos estar juntos, lutar juntos pelo Evangelho. E nós precisamos, irmãos, permanecer firmes no Evangelho, diante das oposições do mundo, do diabo e de quem quer que seja. O Senhor está conosco, irmãos, e o Senhor tem nos chamado a vivermos dessa forma. Como aplicação, irmãos, tendo exposto essa pequena parte da Escritura, mas extremamente significativa, algumas aplicações para as nossas vidas, e a primeira delas é: seja um crente íntegro, seja alguém que paga suas contas, como eu já falei, alguém que dá bom testemunho, seja alguém honesto, fale a verdade, não seja um mentiroso, seja alguém honesto onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade. Seja íntegro, irmãos. O Senhor nos chama a viver essa integridade cristã pautada no Evangelho. Em segundo lugar, viva em comunhão com seus irmãos. O Senhor tem falado muito à sua igreja sobre isso, que nós precisamos estar mais juntos. Nós precisamos nos unir mais. Afinal de contas, a obra do Senhor precisa de trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E não rogue ao Senhor que envie outros trabalhadores para a sua seara. Seja um trabalhador da seara, você também. Terceiro, viva e defenda a palavra de Deus como a nossa regra de fé, de prática. Não tenha medo de defender a palavra de Deus, de pregar com fidelidade a palavra de Deus, a Escritura. Em quarto lugar, que a piedade cristã seja um verdadeiro estilo de vida para cada um de nós. Não apenas em pequenos momentos, mas que seja, irmãos, um estilo de vida para cada um de nós. E eu gostaria de finalizar, irmãos, podia ter colocado, não coloquei nos slides, mas eu quero ler rapidamente um cântico de William Hendrickson, um grande comentarista do Novo Testamento, que diz assim, sobre esse texto, e era um cântico muito cantado nos Países Baixos, essa música, esse cântico diz assim: nós precisamos ser um só em nosso esforço, um só em cântico perene, um só em palavra e ato, um só em adoração, um só em oferenda agradecida, um só em louvor, um só propósito glorioso, um só prisma, um só em força e um só em esforço, provindo do auxílio de Deus. Elevamos corações e vozes, enquanto nossa alma se regozija em nosso Deus lá do alto. Rendemos adoração, agradecida exultação, por seu imutável amor. Bendizemos ao Senhor, a Ele entoamos cântico sonoro em todo o nosso labor, pois o auxílio vem do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que a graça do Senhor nos alcance nessa noite, nos abençoe e que nós possamos, debaixo da graça do Senhor, viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Amém, queridos? Vamos colocar de pé e vamos orar. Nós vamos louvar ao Senhor ainda com um cântico. Vamos orar, depois nós vamos louvar ao Senhor e em seguida estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus e eterno Pai, nós te bendizemos nessa noite. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa palavra tão preciosa para as nossas vidas, que nos desafia a vivermos de modo digno do Evangelho do Teu Filho, Senhor. Que essa palavra tenha um efeito prático, tenha um efeito renovador, transformador nas nossas vidas. O Senhor conhece cada um que está aqui presente, Senhor, por isso nós te pedimos, nós rogamos ao Senhor,
que essa palavra, Senhor, esteja em nosso coração e que possamos viver essa palavra, Senhor, todos os dias da nossa vida. Ó Pai, se há entre nós algum irmão que está fraco na fé, que não tem vontade mais de servir ao Senhor, de ler a Tua palavra, de ter uma vida de oração, Senhor, que nessa noite seja uma noite de renovação espiritual. Fortalece a Tua igreja, Senhor, aviva a Tua obra, vivifica o Teu povo, Senhor, que se reúne neste lugar, para que a alegria do Senhor, a alegria, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, possa inundar as nossas vidas nessa noite, para que possamos, Senhor, debaixo da Tua graça e confiados nela, vivermos, Senhor, para a glória do Teu nome, para o Teu inteiro agrado. Senhor, faz grandes coisas nessa igreja, faz grandes coisas em nossas vidas, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Nós vamos cantar agora o cântico Brilha Jesus. Senhor, sobre as trevas brilha, meu Senhor, sobre as trevas brilha, brilha Cristo Jesus, luz do mundo, brilha em nós seu amor mais profundo, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre, brilha Jesus, deixa a chama arder, fonte de amor, faz jorrar sobre os povos sempre, brilha Jesus, deixa a chama arder. Meu Senhor, Tu estás presente, meu Senhor, Tu estás presente, me transforma de glória em glória, faz-me ver verdadeira vitória, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre, brilha Jesus, deixa a chama arder, fonte de amor, faz jorrar sobre os povos sempre, brilha Jesus, deixa a chama arder. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, estejam com todos os irmãos aqui presentes, e com todo o povo de Deus, onde quer que esteja, agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Amém. Os irmãos podem sentar.